É, eu tive que mudar aqui de lugar e deixa eu ver se eu consigo melhorar esse Wi-Fi, que o Wi-Fi hoje não está legal. Então vocês vão me dizer aqui nos comentários se a internet está legal, se o áudio está legal, tá? Então coloquem aqui nos comentários, porque a gente estava falando de neuroinflamação, a gente estava falando de causas raiz de neuroinflamação, e me digam aqui se o Wi-Fi está legal, se a internet aqui está legal. Isabela Cristo, caiu a conexão. A Elisângela está dizendo aqui, jurado terapeuta, parece que melhorou, deu uma queda aqui. Então eu vou repetir o que eu estava falando. Está sem som? Oi, Joy, de Doutor Fala Comigo, eu ganhei o curso aqui na Flórida. Opa, então mande um direct lá pra gente, tá, Beth? A internet está ótima agora, então tá todo mundo com áudio e internet aqui tranquila. Então vamos lá. Eu estava falando ali de neuroinflamação, então o tema hoje é um guia para reduzir neuroinflamações. Falei dos sinais que você pode ter neuroinflamação, como por exemplo uma dor de cabeça persistente, tipo enxaqueca mesmo, com aqueles sinais que piora com a luminosidade, piora com som. Você pode ter uma fadiga inexplicável, uma fadiga que você acorda muito cansada, mesmo dormindo bem. Outra coisa é se você tem um cérebro muito acelerado, né? A síndrome do pensamento acelerado, então você pode ter uma neuroinflamação. Então a gente vai entender o que a gente pode fazer. Então vai ser um guia ali de manhã à noite, o que você pode fazer para melhorar essa neuroinflamação. Mas o que eu estava explicando, deixa eu ver se a internet tá ótima, né? Tá ótima, tá todo mundo falando aqui que a internet está ótima. Eu estava explicando que primeiro você tem que saber se você tem neuroinflamação. Imagine que você acha que tem depressão porque foi lá no psiquiatra, está tomando várias medicações, ou você tem ansiedade, está tomando medicações, tem insônia, está tomando as medicações, e na verdade você tem uma neuroinflamação. Então como é que a gente pode saber se a gente tem uma neuroinflamação? Aí você tem que estar na medicina aromática, porque você, dentro da medicina aromática, além de você aprender sobre óleos essenciais, sobre soluções naturais, que aí entram nutracêuticos, curcumina, ômega 3, né? Então são resveratrol, você tem que entender isso também, porque você vai tratar a pessoa como um todo, de uma maneira integrativa, tá? Então vamos entender aqui neuroinflamação. Essa figura é importante, que eu acabei falando ontem na live também, mas eu vou repetir essa figura, porque imagina, olha como a medicina aromática ela é fantástica. A medicina aromática, eu desenvolvi um método que é chamado Ciogênese. O Ciogênese a gente aborda o cérebro, intestino, órgãos endócrinos, então é uma mnemônica, né? Glicação, aí que é o G de glicação, E de epigenética, entra telômeros, longevidade saudável. Aí o N de nutrição, o outro E de estilo de vida e esportes, e o S de submetilação, detoxificação hepática. Imagine assim, você fez uma abordagem para saber neuroinflamação. Aí descobrimos que realmente seu cérebro está neuroinflamado. Então vimos exames laboratoriais todos. E aí por que um intestino inflamado pode ser a causa raiz de uma neuroinflamação? Então você tem ansiedade, você tem depressão, TDAH, agitação ali do autismo. Por que esse cérebro pode estar neuroinflamado? O intestino ele é responsável por mais de 85% das doenças inflamatórias. Olha o que vai acontecer, por exemplo, só com o aminoácido L-triptofano, que você comeu ali na sua comida, por exemplo, banana é rei do L-triptofano, mas seu intestino está com problema. Ele está inflamado, ele está com leaky gut, que é o síndrome do intestino permeável, e aí não está havendo absorção desse L-triptofano. Esse L-triptofano, ele vai lá no seu cérebro e vai ser transformado em serotonina. A serotonina, a gente sabe que é um dos hormônios do prazer, um dos hormônios da felicidade, e que a baixa da serotonina está ligada à depressão. E aí olha o que acontece no seu cérebro quando o seu cérebro está inflamado, porque seu intestino está inflamado, uma das causas raiz. Esse L-triptofano, ao invés de pegar essa via da direita aqui, que vai ser na formação da serotonina, o L-triptofano
que vai o 5-HTP e depois serotonina, ele vai pegar a via da esquerda. Essa via da esquerda é chamada via da quinurenina. E essa via da quinurenina, ao invés de formar a serotonina, ele vai formar o glutamato. Ou seja, o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório, ele vai deixar seu cérebro excitado. Aí vem síndrome do pensamento acelerado. Isso que acontece é chamado de intoxicação por glutamato ou excitotoxicidade pelo glutamato. E aí você não consegue dormir, você não consegue focar, você não tem mais foco, memória, atenção, que é um dos 5 sinais que eu coloquei lá no post de hoje de neuroinflamação, a déficit cognitivo, né? Então, perda de memória, atenção, foco. Se você tem isso, conhece pessoas que tenham isso, então preste atenção no que eu estou falando aqui. Eu vou dar uma rotina aqui de manhã até a noite para você cuidar de alguém que tem a neuroinflamação ou você mesmo que tem a neuroinflamação. Lógico que em 1 hora não dá para dissecar essa rotina toda e nem falar de dosagem aqui, porque a dosagem é individual, tá? Mas vamos entender o que a gente vai fazer de manhã até a noite para melhorar a neuroinflamação. Então vocês entenderam que um cérebro neuroinflamado, ele pode também estar intoxicado. E aí o que a neuroinflamação e a intoxicação vão fazer? Vão derrubar seus neurotransmissores. E aí a sua informação de um neurônio para outro vai estar prejudicada. E aí você está em risco de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, você está em risco de várias coisas. Então vamos entender aqui essa rotina que a gente vai fazer. Pessoal, vou até colocar aqui. Então para quem quiser participar da mentoria, você vai escrever mentoria para receber o formulário, para a mentoria. Então você vai preencher esse formulário para a mentoria. Nem todas as pessoas a gente não tem como colocar um monte de pessoas na mentoria, porque a mentoria, como é que a gente faz? Tem um atendimento de um aluno, então o aluno vai trazer os exames laboratoriais dele, a gente vai atender, um aluno vai atender esse aluno e eu vou estar junto ali ao vivo, ajudando nesse atendimento, e depois a gente vai fazer uma discussão e aí análise do conteúdo relacionado a esse atendimento, tá? Então não dá para colocar todo mundo na mentoria, então a gente seleciona pessoas que possam entrar na mentoria. Aí você vai preencher o formulário e aí a gente tomara que consiga entrar na mentoria com a gente, que vai começar dia 22 de agosto. São 3 meses ali, toda semana eu junto com vocês ali, todas as terças-feiras às 19 horas e vai até 22, às vezes passa um pouquinho. Então a gente faz o atendimento, vê os conteúdos. Gente, é fantástico, a mentoria é fantástica. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar essa neuroinflamação? Então vamos lá. Aqui tá ruim, a saúde do cérebro começa pela manhã, mas eu vou explicar para vocês aqui. A primeira coisa que você vai fazer ao acordar, primeira coisa, você vai deixar um copo e 1 litro de água à noite. Você vai dormir com esse copo, esse litro de água à noite. Ao acordar, antes mesmo de levantar da cama, você vai pegar e vai beber 500 ml de água. Sabe por quê? Porque a gente desidrata à noite. E às vezes aquele cansaço de levantar seja por desidratação. Então você não tem força para levantar por desidratação. Então você vai começar tomando essa água. Aí você vai sair, vai lá escovar o dente, tal. E aí você vai em jejum tomar. Você pode fazer mesmo sem água, 2 colheres de vinagre de cidra de maçã orgânico, não é esse de supermercado, tá? Assim, esses comuns, o vinagre de cidra de maçã orgânico ou vinagre de maçã orgânico, se você não encontrar o de cidra, que é mais difícil. E aí você vai colocar vai espremer metade de um limão nessa colher, tá?
e você 2 colheres, tá? Aí você vai tomar. Tem gente que acha muito ruim o vinagre, muito azedo e tal, e aí você pode botar aí um pouquinho de água. Então isso aí você vai estar melhorando suas enzimas digestivas, já vai começar a desinflamar seu intestino, você está melhorando o pH do seu estômago, que pode ter sido prejudicado por uso de pantoprazol, omeprazol, antiácido, então você tem que melhorar o pH do seu estômago, então aí você já vai estar melhorando. De manhã também você vai fazer o uso de um suplemento de ômega 3. O ômega 3 ele é fantástico para os seus neurônios, tá? Então ele tem o EPA e o DHA, que eles são, o EPA principalmente ele é um anti-inflamatório potente, o DHA ele vai fazer a saúde do seu cérebro, da bainha de mielina, da transmissão dos seus neurônios. Então você já está também com limão, com vitamina C como antioxidante, então você já está melhorando ali seu estômago, já está melhorando o pH, as enzimas digestivas, e aí o que você vai fazer em seguida? Então, outra coisa, você sempre vai fazer todos os dias um jejum de 12 horas, tá? O que é o jejum de 12 horas? Isso para você desinflamar. A partir de 8 horas da noite você não vai comer nada. Você vai ficar de 8 horas da noite até 8 horas da manhã em jejum. Você vai poder beber água, vai tomar um chá, pode tomar um chá sem açúcar, um chá calmante, ali camomila, tá? Um chá sem açúcar. Daqui a pouco eu vou falar dos óleos essenciais, a rotina que você vai fazer, tá? A Renata está perguntando qual a função do vinagre. Eu expliquei, para melhorar o pH, para melhorar as enzimas digestivas, aí vai melhorar a digestão ali do seu estômago, tá? E se prejudica o fígado. Não prejudica o fígado. Tem muitas coisas piores que a gente faz no dia a dia que prejudica muito mais o fígado, como por exemplo você usar produtos de limpeza, e esse produto de limpeza cheio de toxinas vai prejudicar seu fígado, tá? Então tem coisas que você tira que prejudica o fígado. Vinagricida de maçã não vai prejudicar o seu fígado, ok? A Sandra, se podemos trocar o vinagre de maçã por algum óleo essencial. Nós temos óleos essenciais que ajudam a melhorar o pH do estômago, como por exemplo o erva baleeira, ele consegue fazer isso, mas o vinagre de maçã ele é muito mais potente, tá? Então o jejum de 12 horas, a partir de 8 horas da manhã até 8 horas, das 8 horas da noite até 8 horas da manhã, você não come nada. Por quê? Você tem que deixar seu pâncreas descansar, ok? O pâncreas é aquele que produz a insulina, que coloca a glicose para dentro. E esse pâncreas trabalhando em excesso, porque você está comendo um monte de carboidrato, e o carboidrato ele vai ser acumulado em forma de gordura, ele vai ser transformado em forma de gordura no seu corpo, inclusive esteatose hepática, e aí você tem que deixar esse pâncreas descansar, porque ele está trabalhando demais, ele está todo inflamado, ele está cheio de estresse oxidativo nesse pâncreas, produzindo muita insulina, que é pró-inflamatória. Quanto mais insulina você tem no seu sangue, mais inflamado você está, e aí você vai conseguir deixar esse pâncreas descansando. E outra coisa, quando a melatonina sobe, o que é a melatonina? É o hormônio do sono. Quando essa melatonina sobe porque escureceu a partir de 6 horas da noite, algumas cidades mais tarde e tal, aí essa melatonina subiu, ela vai te preparar para o sono. Essa melatonina vai fazer que a glândula pineal que está produzindo, ela vai fazer o seu pâncreas descansar. Ela vai avisar seus órgãos endócrinos que está de noite, que você vai dormir e que eles também têm que dar um tempinho ali na produção dos hormônios. E aí esse pâncreas, ele vai meio que descansar. Se você come carboidrato à noite, a sua glicose vai ficar alta no sangue e você vai amanhecer com uma glicemia em jejum alta. E para você ter uma noção, uma glicemia em jejum alta, vários trabalhos mostrando isso, aumenta em 40% a chance de Alzheimer, de doença de Alzheimer. Então você não quer ter doença de Alzheimer, eu estou dando a dica. A partir de 8 horas da noite você não vai comer nada. Você pode comer alguma castanha, por exemplo, dependendo do seu jejum metabólico. Se você está fazendo um jejum metabólico, você pode comer uma castanha.
Mas o ideal é você não comer nada, só beber água, tomar chá relaxante até para melhorar o sono, tá? Não vai tomar café, porque você vai dormir. E aí, em jejum, você quebrou o jejum 8 horas da manhã. Para quebrar o jejum 8 horas da manhã, você vai quebrar com gordura. Ou com um azeite, ou então com... você pode pegar, por exemplo, uma colher de azeite de abacate, uma colher de azeite de oliva, ou então você vai quebrar com castanha, por exemplo. Aí depois é que você vai usar uma proteína e um carboidrato, tá? Então, se você quebra o jejum com carboidrato, você dá um pico de insulina, o que a gente não quer fazer. Então, tenha cuidado na hora de quebrar o jejum também. O ideal é que pelo menos 2 a 3 vezes por semana você faça um jejum até meio-dia. Você faz de 8 horas da manhã até meio-dia. Para quê? Porque, primeiro, você está absorvendo a sua gordura, você está estimulando um hormônio que é chamado de glucagon, que vai tirar a gordura do seu corpo. Outra coisa, você vai estar desinflamando, porque você está diminuindo a produção da insulina. E outra coisa, você está estimulando a apoptose, ou seja, a morte de células velhas. E várias outras coisas. E lógico, você está desinflamando, tá bom? Então, se você conseguir fazer de 2 a 3 vezes por semana um jejum de 12 horas até 12 horas, aí vai ser fantástico. Então, vamos aqui. Outra coisa, então a gente tá aqui pela manhã, né? Eu sei que a imagem não fica muito legal, tal. Aí você tem que pensar, se você vai tomar o café da manhã, você tem que tomar um café da manhã anti-inflamatório. Aí você vai comer fruta, você não vai tomar suco de fruta. Suco de fruta, ele tira as fibras da fruta e aí a frutose dessa fruta vai ser absorvida muito rápido pelo seu intestino, vai para o sangue e aquilo ali vai ser acumulado em forma de gordura no seu corpo e vai inflamar o seu corpo. Então você tem que comer as frutas frescas, nozes, sementes, aveia integral, chá verde, o chá verde que tem a L-teanina que a gente vai conversar, então você vai tomar um chá verde ali para reduzir a inflamação, melhorar também o seu intestino e é estimulante, né? Porque tem cafeína e acaba você acordando mais. E aí você vai comer bem para reduzir a neuroinflamação. Verduras, peixes gordurosos. Então você vai ter que melhorar a sua alimentação, começando a consumir alimentos anti-inflamatórios. Quais são os alimentos pró-inflamatórios? Todos os carboidratos de moderado e alto índice glicêmico, todos os industrializados que vêm em caixinhas, em latas, em pacotes, são prejudiciais. Então você vai ter que ter escolhas para a sua vida. Ou você continua lá com seu cérebro inflamado e a sua qualidade de vida péssima, ou você começa a pensar desse lado aqui, tá? Então você tem que comer bem. Principalmente se você quebrou o jejum, você não pode quebrar o jejum de forma errada, tá? Grãos integrais, azeite de oliva. Então a gordura, gente, que foi condenada durante esse século, né, pelos médicos, porque dizia que a gordura era a causa de esteatose hepática, a causa de acúmulo de gordura no seu corpo, a gente já sabe que não é bem assim. A gente tem que evitar fritar gordura, por exemplo, esses óleos vegetais de cozinha, isso tudo, mas a gordura, qual o milagre dela? É porque é o único macronutriente. Quando eu falo macronutriente, estou falando de proteína, carboidrato e gordura. A gordura é o único que não estimula a insulina. Então, por exemplo, se você está em jejum metabólico, você pode comer gordura, tá? A gordura te dá saciedade, não estimula a insulina e estimula o glucagon. O glucagon, ele tira a gordura do seu corpo. Olha só. Então, azeite de oliva, abacate, tá? Que é uma fruta que tem baixo índice glicêmico e tem uma quantidade boa de gordura. Chia, linhaça, que também tem ômega 3. Olha que fantástico, tá bom? Beber bastante água, que a gente está conversando aqui.
Aí tem elementos que ajudam a reduzir nutrientes, né? Suplementos que vão ajudar você a reduzir a neuroinflamação. Um deles é o resveratrol. O resveratrol, ele tem propriedades anti-inflamatórias e é encontrado em frutas vermelhas. A gente conhece pelo vinho, né? Tem uma quantidade de resveratrol, mas suco de uva, essas frutas vermelhas tem uma quantidade de resveratrol e ele é um anti-inflamatório e antioxidante cerebral ali para ajudar a você na neuroinflamação. Pena que tá ruim, né? Da próxima vez eu já sei o que é que eu vou fazer. Vou cortar de maneira diferente. Além disso, complexo B, vitamina C, as escolhas noturnas importantes do que a gente falou, né? Então você tem que fazer refeições leves até 8 horas da noite. A partir de 8 horas da noite não vai comer nada. E aí você pode usar ervas relaxantes, né? Chá de camomila. E aí para você dormir tranquilão. Ainda não cheguei nos óleos essenciais, a gente vai falar dos óleos essenciais, ok? Óleo de coco, então a Lidiane disse aqui que o óleo de coco é fantástico, gente. O óleo de coco é um óleo graxo fantástico e você tem que fazer o uso do óleo de coco. O óleo de coco estimula muito o glucagon. Se você coloca um café e coloca óleo de coco, principalmente se você vai fazer alguma atividade física, você vai ver o poder que esse café com óleo de coco vai fazer no seu corpo, como você vai conseguir emagrecer também. Aline Gandra Saboaria, usar banha de porco para fazer comida é bom, é excelente, gente. A banha de porco é uma gordura extremamente saudável. Os nossos antepassados usavam banha de porco para fazer comida, né? Para fritar comida e tal. Então, tire esses óleos vegetais, tire tudo isso, você pode substituir por banha de porco. E banha de porco, legal que ele te dá uma saciedade muito grande, tá? Aline Monteiro, se café pode beber em jejum? Pode sim, Aline. E deve, o café é muito, muito legal até para perder a fome e para estimular seu intestino a funcionar, tá? O café, a cafeína, ela é um dos elementos assim estudados quando você fala de longevidade saudável, a cafeína. Agora você não pode exagerar na cafeína. E o ideal é que a partir de 15 horas, a partir de 3 horas da tarde, você não use nada que tenha cafeína. Tudo bem? Relógio de férias aqui, se chimarrão faz bem, sim, chimarrão são ervas que vão fazer seu intestino funcionar bem, vai estimular o seu cérebro e tem uma atividade anti-inflamatória também, só não pode exagerar, tá? Tudo bem? Então vamos lá, refeições leves, chá de ervas relaxantes e vamos ver aqui. Lógico, você tem que cuidar da sua mente, então o cortisol, tanto o cortisol quanto a adrenalina, que são liberados lá no suprarrenal, eles vão atrapalhar o seu intestino, vão levar à desbiose intestinal, vão diminuir a movimentação do seu intestino, deixando o seu intestino mais lento, levando à constipação e prisão de ventre. Então você tem que fazer o controle de cortisol. Como? Fazendo o controle desde lá de cima, do H, o hipotálamo pituitária adrenal. E os óleos essenciais são fantásticos, a gente vai ver isso já já. Outra coisa, você fazer o milagre da manhã cedinho. Quem não entende o milagre da manhã, são os 6 salvadores da vida de Hal Elrod, né? Ele escreveu até um livro, Milagre da Manhã. E esse milagre da manhã, o que é que você vai fazer? Meditação, são 5 minutos de meditação, 5 minutos de afirmações positivas, uma atividade física ali, por exemplo, de 20 minutos, isso dentro do milagre da manhã, tá? Escrever. Então você vai fazer esses 6 salvadores de vida de manhã e você vai acordar 1 hora mais cedo. Por quê? Para fazer o controle do seu cortisol. Imagine, se você acorda já na hora de ir tomar banho, pegar as crianças, sair, pegar aquele trânsito pesado, tudo isso, seu cortisol foi lá para cima. E o que o cortisol faz? Ele bloqueia uma área do seu cérebro que é chamado de córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal é a região do cérebro para planejamento. Então, se você bloqueou essa área, todo o seu dia se estragou, porque o cortisol ele é estimulado muito rápido, ele é liberado muito rápido, só que a degradação dele é muito lenta, ele fica por 24 horas. Então você se estressou de manhã, 24 horas do seu dia está acabado.
tá? Então você tem que fazer o controle. Como é que você faz isso? Acordando 1 hora mais cedo, você faz meditação, faz atividade, tá todo mundo dormindo, que é bom demais, então você já planejou o seu dia, você já tá mais tranquilão, e aí você vai ter sucesso no seu dia. O seu dia vai ser 1000 vezes melhor, tá? Mas aí você não pode acordar em cima da hora de ter que sair para fazer todas as coisas. Fazer meditação, yoga, gratidão, né? Oração. Então você pode escolher entre meditação, yoga, gratidão, oração, mas você tem que fazer. Tudo bem? A rotina do sono. Quando é que começa a rotina do sono? Quando você acorda. Por quê? Ao acordar, então amanheceu, tal, ao acordar, vem os hormônios do dia. O cortisol, que ele é fantástico quando ele está em níveis adequados, você precisa do cortisol. E um outro é a serotonina. A serotonina dá um pico ali, 6, 7 horas da manhã. E aí, para você estimular esse pico da serotonina, o que é que você faz? Abre as janelas, recebe a luminosidade ali do sol, e isso vai aumentar a quantidade de serotonina no seu cérebro. E quanto mais serotonina você tem de dia, ali pela manhã, mais essa serotonina vai ser convertida em melatonina, hormônio do sono, à noite. Olha que legal, né? E aí a gente vai aqui, lá no e-book, quem comprou o e-book, eu vou dar uma dica para vocês em relação à neuroinflamação. Esse e-book aqui é o Estratégia de Medicina Aromática do Intestino. Quem quiser comprar esse e-book, você tem que ir lá no link da bio, tá? E aí lá no link da bio você vai ter um link para a compra do e-book e a gente já está nas últimas horas, na verdade, de uma promoção que a gente fez. Deixa eu só fixar, acabei não fixando aqui. Vocês escrevam aqui, mentoria, para receber o formulário, tá? Tem pessoas perguntando aqui por que tem pessoas escrevendo mentoria. Para receber o formulário para mentoria Medicina Viver, a mentoria Viver de Medicina Aromática. Então vou colocar aqui, escreva mentoria para receber o formulário. Eu não fixei, ele sumiu aqui. Formulário para a mentoria. Então você vai escrever a mentoria, aí você recebe esse formulário, você vai preencher e algumas pessoas vão ser selecionadas para entrar na nossa mentoria, que vai começar dia 22 de agosto. Então nem todo mundo vai conseguir entrar nessa mentoria, porque não dá para a gente ter muita gente na mentoria, porque a gente atende o aluno, ele é atendido, e os alunos também atendem, então a gente tem um número limitado aqui. Esse e-book aqui você vai lá no link da bio e você vai comprar, e hoje termina essa promoção, que você compra o e-book, ainda ganha um bônus de R$1.000. Por quê? Porque você vai receber o curso gravado Alívio do Intestino, são várias aulas ali de Alívio do Intestino, e o curso gravado das emoções. Então olha só, são um monte de aulas, centenas de aulas gravadas ali que você vai ter. Então hoje está acabando esse bônus aqui, então se eu fosse você, eu ia lá no link da bio e comprava logo. E agora vamos ver os óleos essenciais que a gente vai usar. Dentro do e-book tem os blends aqui para neuroinflamação, ali para saúde cerebral, para melhorar os neurotransmissores, para melhorar o leaky brain, né, que são os buracos que se formam ali na sua barreira hematoencefálica, que protege o seu cérebro, ali, é uma barreira de sangue que protege o seu cérebro, que quando ela está inflamada, quando ela está com estresse oxidativo, forma buracos, que são chamados leaky brain. Então no capítulo 2, você vai ter tudo isso, explicando o que é neuroinflamação, GABA, glutamato, todas essas coisas aqui, e óleos essenciais para ajudar vocês. Então vai lá no capítulo 2, que vai ser muito... Você vai entender muito bem tudo isso, tá? Novamente, os óleos essenciais. Então o que você vai fazer pela manhã? Você vai pegar o óleo essencial de copaíba. O óleo essencial de copaíba, ele atua no seu sistema endocannabinoide. Então ele tem um beta-caroteno, que ele vai lá no receptor CB2, do sistema endocannabinoide, atuar no mecanismo de dor e sistema imune.
Então ele vai desinflamar. O que você vai fazer? Vai colocar sublingual, vai colocar uma gota pura sublingual, 1 a 2 gotas. Eu sugiro 2 gotas ali de copaíba sublingual 3 vezes ao dia. Você vai fazer manhã, tarde e noite, tá bom? Então você pode fazer em jejum, não tem problema, porque a sublingual não é ingestão, gente. Sublingual não é ingestão. Sublingual, o que acontece? Você coloca uma gota sublingual, embaixo da sua língua tem uma mucosa muito fininha, tá? E logo embaixo dela tem os vasos. Então, esse óleo essencial vai entrar nesses vasos rapidamente. 80 a 85% desse óleo essencial vai entrar na sua circulação e vai para o resto do corpo. Inclusive, a copaíba, ela atravessa a barreira hematoencefálica e vai lá no seu cérebro também, ok? Então, o óleo essencial de copaíba você vai fazer dessa forma, 3 vezes ao dia, tá? 2 gotinhas ali 3 vezes ao dia, até você diminuir a neuroinflamação, os seus sintomas melhorarem. E você vai fazer exames laboratoriais e já que você vai entrar na mentoria de medicina aromática, você vai aprender a interpretar exames laboratoriais, ok? Outra coisa, você vai pegar também pela manhã o óleo essencial de erva baleeira. Esse óleo essencial de erva baleeira, eu participei da pesquisa desse óleo, da Duterra e do Breu Branco também, e eu participei com pacientes de UTI, de uma UTI cardiológica, de um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Esse óleo essencial de erva baleeira, ele é fantástico, não só como anti-inflamatório, mas também para cicatrizar ali seu estômago e intestino, e ele melhora o trânsito intestinal, além de ser um anti-inflamatório potente. Ele tem, através de estudos ali, tem até uma figura fantástica ali mostrando na fosfolipase A2, que ele tem a mesma ação do corticoide. Ele não deixa, você tem o ácido araquidônico, ele não deixa a divisão desse ácido araquidônico pela ciclooxigenase e lipoxigenase para a formação de um processo inflamatório crônico. Então a erva baleeira para asma, para doenças inflamatórias, ele é fantástico, tá? Vamos lá. Olha, tá perguntando relógios de férias também, qual a sua opinião sobre água com sal, mas esse sal marinho, tá? Sal, ou o sal do Himalaia, você não vai colocar sal refinado. Quando você faz jejum, o que pode acontecer? Você, principalmente no começo, você pode começar a ficar tonto, inclusive você acha que você está com fome, porque essa tontura é da fome. Não é, é por diminuição de sódio e potássio. Então você tem que fazer uma reposiçãozinha ali, algumas pessoas, uma reposição de água com sal, mas sal marinho. Tem vários trabalhos mostrando que o sal marinho não aumenta a pressão arterial. O que aumenta a pressão arterial é esse sal refinado, tá? Mas, lógico, se você tem pressão alta, você tem que conversar com o seu cardiologista, tem que ter a bênção aí do seu cardiologista para fazer uso de água com sal. Quem não tem pressão alta, você pode fazer água com sal ali, principalmente um jejum mais prolongado, acima de 16 horas, você pode usar sim água com sal, tá? Então a erva baleeira você vai usar, como é que você vai fazer? Vai fazer por ingestão. Então você vai pegar a erva baleeira, vai pegar uma cápsula e vai colocar 3 gotas de erva baleeira e vai encher essa cápsula. Doutor, eu posso colocar copaíba? Se você está fazendo sublingual, não precisa colocar a copaíba. O que você pode fazer até para melhorar seu intestino, se você tiver problema intestinal, é colocar o blend, o Zengest, né? Você coloca 2 gotas do Zengest até para melhorar seu trânsito intestinal. E aí você vai colocar numa cápsula gastro-resistente número 0 e vai encher com azeite ou óleo de coco ou coco de cozinha. Então isso aí você vai fazer pela manhã, vai fazer a ingestão ali da cápsula de erva baleeira após o café, ou então se você está em jejum até meio-dia, você vai fazer durante as refeições ali, durante o almoço. Tudo bem? Outro óleo essencial que você pode usar. Deixa eu mostrar, cadê a figura? O óleo essencial de laranja selvagem. Aí você vai fazer 3 vezes ao dia, ao acordar por inalação, aí depois lá para as 15 horas e também às 17 horas.
Então, laranja selvagem tem uma grande quantidade de limoneno, ele relaxa o seu cérebro, além de ser um anti-inflamatório, limoneno é um anti-inflamatório e um antioxidante fraco, mas ele tem uma ação antioxidante, mas ele melhora seu humor, ele te deixa mais disposto, ele te dá uma energia muito legal. Então você vai fazer isso aqui 3 vezes ao dia. Outro óleo essencial que você vai usar, e eu vou dizer na verdade um blend de óleos essenciais, de manhã, logo acordar, você vai colocar uma gotinha do óleo essencial de olíbano lá no VG20, aqui no cocuruto, né? Então você vai colocar uma gotinha ali em cima. E à noite você vai fazer um blend de frankincense, lavanda e ylang-ylang, ok? E aí você vai colocar lá no seu difusor, você vai colocar 4 gotas de cada, colocar no seu difusor e dormir com esse blend, ok? Então aí você está fazendo controle do estresse, você está desinflamando, você está aumentando os seus neurotransmissores e além disso tudo você está lembrando da rotina, jejum intermitente de 12 horas, 2 a 3 vezes por semana jejum intermitente de 16 horas, você está usando anti-inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, você está fazendo reposição ali, suplementos nutracêuticos de ômega 3, curcumina, você vai usar curcumina junto com piperina, só que a curcumina, gente, é o seguinte, a cúrcuma longa, ela tem só 5% de curcumina. A curcumina é que diminui a neuroinflamação, porque ela ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então eu preciso de muita curcumina para diminuir a minha inflamação cerebral, para chegar lá no cérebro. E a curcumina, a absorção dela é péssima. Além da cúrcuma longa, ela ter pouca curcumina, só 5%, a absorção da curcumina é péssima. E aí o que eu faço? Eu uso extrato de cúrcuma com curcumina 95%. São extrato, pode ser chamado de extrato de curcumina, mas é extrato de cúrcuma com curcumina a 95%. Associada à piperina, então você pode comprar já associada. Ou então você pode usar a curcumina, cúrcuma longa a 95% de curcumina, juntamente com o óleo essencial de cúrcuma, porque ele melhora a absorção da curcumina. Ou com o óleo essencial de alecrim, tem trabalho melhorando a absorção da curcumina. Então você pode usar ou o óleo essencial de alecrim, agora cuidado quem tem pressão alta, ou então o óleo essencial de cúrcuma. Lembrando que o óleo essencial de cúrcuma não tem curcumina, tá? Que é a desvantagem. Então se você quer diminuir a neuroinflamação, você faz uso da curcumina, extrato fitoterápico, tá? Juntamente com o óleo essencial de cúrcuma. Tudo bem? E aí você tem uma rotina fantástica. Além disso, você vai fazer pelo menos 3 vezes por semana musculação, tá? Então você vai fazer musculação e pode associar com uma atividade aeróbica, ciclismo, andar, caminhar, correr. Então você pode associar com mas a musculação você vai ter que fazer também. Tudo bem? Gostaram da dica aqui? Muita informação, né? A Tatiane Lacerda, doutor, essas lições irão ser colocadas lá na plataforma para quem comprou a imersão, aí no caso, imersão do intestino. Esse aqui a gente vai colocar para quem entrar na mentoria, tá? Então essas aulas aqui que a partir, porque a imersão terminou na semana passada e tiveram várias aulas. Além da imersão, tem o curso Alívio do Intestino, a pessoa ganhou o livro Estratégia de Medicina Aromática no Intestino. Então essas aulas aqui de neuroinflamação, tudo que a gente está falando agora, vai entrar para quem comprar a mentoria. Como é que você compra a mentoria? Infelizmente, assim, não cabe todo mundo na mentoria, a gente está fazendo uma seleção de pessoas para a mentoria. E aí a gente está usando o formulário, você preenche o formulário, aí depois, você sendo selecionado, a gente vai entrar em contato com você, tudo bem? A Elisângela Jurado
terapeuta, repete por gentileza quais óleos vão no difusor. Então à noite você vai usar frankincense, ylang ylang e a lavanda, 4 gotinhas de cada, tá? Vaneu de Santos, você vai ficar salvo. Essas aulas vão ficar salvas na plataforma para as pessoas comprarem a mentoria, tá? A Carolina Vargas, óleo de copaíba 3 vezes ao dia embaixo da língua, perfeito, 2 gotinhas, tá? A doutora Inamácia tá pedindo aqui para a Michele Bárbara, que ela tá anotando tudo aqui, me manda. Deixa eu ver o que é mais. A Márcia Geroche, onde compro a curcumina. Então você tem a curcumina de várias marcas, Pura Vida. Então tem muitas marcas. Eu não gosto de falar marcas porque aí parece que eu tô de rabo preso com elas. Mas tem várias marcas, mas aí o que você tem que ficar atento? Que seja curcumina 95%, está escrito lá no rótulo, associado à piperina. Aí se não vier associado à piperina, você usa os óleos essenciais para melhorar a absorção, como por exemplo a própria óleo essencial de cúrcuma ou o de alecrim. Deixa eu ver o que mais. A Luzimara Alves, Diniz, amei. A Isabela Cristo Oficial aqui mandando a força do bracinho. A Mara... Vocês gostaram dessa aula? Muito legal essa aula de rotina, né? A Maranu, Bia Guedes, perfeito. Ivone Félix, muito boa, grata. Márcia Geroche, maravilhoso, gratidão. Relógio de férias, amamos. Que legal, gente. Então, a Andréa Ferreira, se o óleo de cúrcuma é o turmeric. Lembrando que o turmeric não tem a curcumina. Lá nos Estados Unidos, tem pessoas aqui nos Estados Unidos, o turmeric de lá tem. Ele vem em cápsula e ele tem associado já uma cápsula de curcumina. Aqui no Brasil não foi aprovado pela Anvisa, não sei porquê, tá? Mas não foi aprovado e aí não entrou no Brasil com a cápsula de curcumina, sempre só o turmeric, né? A Fabiane Nunes Machado, amei como sempre suas dicas, obrigada. Lisandra Café, valiosas informações, doutor, obrigado, gente. A Jocélia Gomes, dia 20 estarei em Fortaleza, então eu estou no Reclaim Your Health, né? Hoje é em São Luís do Maranhão e dia 20 em Fortaleza. Os dois já estão lotados aí desde o mês passado, né? Não sei se as pessoas vão conseguir comprar ainda. Eu sei que me falaram que estava lotado lá desde o mês passado. Tudo bem? Então quem quiser comprar o livro Estratégia de Medicina Aromática no Intestino, hoje é o último dia desse bônus aqui de R$1.000, que você vai compra o livro Estratégia de Medicina Aromática no Intestino, R$47, gente, baratinho. E você ganha um bônus de R$1.000. Esse bônus vem o alívio do intestino, o alívio das emoções. E cada um é mais que 1.000, porque cada um era vendido na época que foi lançado a R$700, quase R$700, a R$697 cada um. Então você vai ter mais de R$1.000 aí de bônus, mas acaba hoje esse bônus. Então você pode fazer. Quem quiser entrar na mentoria, aí vai ser uma seleção, você vai preencher um formulário e aí as pessoas a gente vai depois entrar em contato, tudo bem? A Fabiana Nunes, qual a quantidade de vinagre de cidra de maçã ou vinagre de maçã que a gente deve tomar? Tem pessoas que não conseguem encontrar o vinagre de cidra de maçã, que é o melhor, mas o vinagre de maçã orgânico ele também ajuda muito. São 2 colheres de sopa, tá? Pela manhã em jejum, junto com metade de um limão. Tudo bem? A Irânia Lorca, se não vai ficar salva 24 horas. Então a gente vai deixar aqui 12 horas, tudo bem? Aí é o tempo que vocês conseguem assistir. Ó, a Viviane Ribeiro, nossa aluna querida, essa mentoria muda a vida, super recomendo. Acho que a Viviane já deve estar na 5ª mentoria, ela não consegue abandonar a gente e a gente não consegue deixar ela embora também, porque gente, a mentoria é fantástica mesmo, é muito legal. Tudo bem? Então, gente, um beijo, bom almoço para todo mundo, já 12h30, muito legal essa conversa aqui. Então, um beijo e para quem é de São Luís do Maranhão, hoje à noite às 19 horas estarei ao vivo com vocês presencial. Um beijo.